Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caríssimos peregrinos, iniciamos esta semana a semana de oração pela unidade dos cristãos. Queremos colocar diante do Senhor nosso Deus as nossas boas intenções, confiar na sua misericórdia e pedir perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai com bondade para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo o sumo sacerdote escolhido de entre os homens é constituído em favor dos homens nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como a Arão. Assim também não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas, àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Ele que foi proclamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor.
disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder, e tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade. Antes da aurora, como orvalho, eu te gerei. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor é sacerdote para sempre. Aleluia, 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 a palavra de Deus é viva e eficaz, pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, aleluia, Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam jejum. Vieram perguntar a Jesus: por que motivo jejum os discípulos de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto tem o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho,
porque o remendo novo arranca parte do velho, e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres, e perde-se o vinho e os odres. Para o vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, no Evangelho de hoje entra como tema para nós refletirmos a questão do jejum e dos sacrifícios. Aqui no Evangelho percebemos que Jesus está a ser questionado por que os seus discípulos não fazem jejum, porque os de João e também os fariseus guardavam o jejum. É comum de todas as religiões fazerem o jejum. E aqui, sobretudo nessa altura, alguns faziam jejum 1 ou 2 vezes por semana, ou somente 1 vez por ano. Mas Jesus vem dizer que ainda não era o momento de jejuar, uma vez que ele era o noivo e estava presente no meio dos seus discípulos. E depois, sim, é que eles poderiam jejuar. O que o jejum representa para nós, meus irmãos? Sabemos muito bem a importância que o jejum tem na forma e na maneira de modelar os nossos impulsos carnais. É uma maneira também de fazer uma integridade entre o nosso corpo e também aquilo que é espiritual. O jejum é de grande crescimento para a nossa vida humana e também espiritual, uma vez que há esta modelação. Uma coisa é importante poder notar aquilo que Jesus vai questionar quando diz que ninguém põe remendo novo em vestido velho e também não se põe vinhos novos em odres velhos. Jesus está querendo dizer que ele, como a novidade do reino nesse Novo Testamento, para aqueles que quisessem juntar uma coisa a outra, não seria possível, porque o rasgão seria muito maior, ou a destruição dos odres, por não suportar o vinho novo. O vinho novo, que é Jesus e também o seu Espírito, todas as vezes que não é recebido com alegria e também com disposição, não será capaz de poder absolver na vida daqueles que têm o coração fechado. Acaba por romper. Ou seja, aqueles que ainda querem viver uma vida de sacrifício, mas sem mudar nada na sua vida, não é capaz de absolver esse vinho novo, ou mesmo remendo novo. Acaba por rasgar-se. O jejum só tem o sentido, meus irmãos, se ele tem como objetivo mudança de vida. Jesus faz também uma crítica à velha religião e também aos costumes, vamos falar assim, à tradição. A tradição em si, se não tiver um sentido para vivermos melhor o nosso ideal de seguimento de Jesus, torna-se um grande perigo, porque nos aprisiona, como aprisionavam também a antiga lei. Jesus era muito crítico em relação àqueles que apenas faziam jejum ou sacrifício como preceito, porque tinha que fazer. E na verdade não deve ser assim. O jejum, como também os nossos sacrifícios e orações, devem ser feitos com o sentido de mudança de vida. Deixar-se transformar-se pelo amor de Deus. Não adianta dizer que vive a religião, mas não há mudança de vida. Jesus é o sumo e eterno sacerdote. Ouvimos nesta primeira leitura. E que antigamente os homens eram capazes de ser sacerdotes, sair de dentro, do meio dos homens, para interceder junto a Deus, pelo perdão dos seus pecados, como sacrifício, também pelo pecado dos outros. Mas Jesus é o eterno sacerdote, escolhido pelo mesmo Deus, para oferecer-se em sacrifício,
pela nossa salvação. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que nos ajude a compreender a Santa, Sagrada Escritura, colocando em prática todos os dias de nossa vida e, ao mesmo tempo, compreender o que significa fazer um jejum que transforme a nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana que iniciamos a semana de oração pela unidade dos cristãos, vamos apresentar ao Senhor, o Deus da paz, da unidade e do perdão, para que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo se unem em comunhão do Espírito Santo e digamos com esperança: dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que os homens criados por Deus à sua imagem abatam as fronteiras do egoísmo que os separam e os tornam estranhos uns aos outros, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que veio ao mundo para fazer dos homens um só povo, livre a Igreja do fermento da discórdia, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Filho de Deus, que ao morrer quis que os soldados não rasgassem a sua túnica, cure as divisões provocadas pelos seus discípulos, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor misericordioso e compassivo dê sentimentos de sincera humildade às igrejas cristãs e aos seus pastores, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que o Senhor, Pai de bondade e Deus fiel, nos ilumine com a luz do seu Espírito e nos ajude a reconhecer os nossos pecados contra a unidade, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Para que Jesus Cristo dê a luz da vida eterna aos defuntos que acreditaram no seu nome e aos que o buscaram de coração sincero, oremos, irmãos. Dai-nos, Senhor, um só coração e uma só alma. Senhor nosso Deus, que nos chamastes para formarmos um só corpo, unido numa só fé, num só batismo, concedei a todos os cristãos o dom da unidade da vossa Igreja. Por Cristo nosso Senhor.
Ora, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formastes para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Por Ele nos destes o conhecimento da verdade, para formarmos o seu corpo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Por Ele derramaste sobre todos os povos o vosso Espírito Santo, que distribuindo admiravelmente as diversidades dos seus dons, e que, realizando a unidade de todos os cristãos, estabeleceu a sua morada nos vossos filhos adotivos e dirigiu com a sua presença a Santa Igreja. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor é Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana, Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio,
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, e enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Há um só corpo e um só
só fé, um só batismo, um só Deus e Pai que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Oremos. Fazei, Senhor, que a Sagrada Comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa Igreja. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde, rede em paz, o Senhor vos acompanhe.